Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Gleice Saboia Tarô. Aqui nós fazemos previsões intuitivas de tarô, falamos um pouquinho sobre a astrologia, numerologia, chamas gêmeas e outras coisitas mais. Essa é uma previsão exclusiva para quem está em uma jornada de chamas gêmeas ou almas gêmeas com contrato de ascensão. Essa é uma previsão para o coletivo de chamas gêmeas e almas gêmeas com contrato de ascensão. Vamos entender o que está acontecendo no campo e qual é a previsão para o coletivo de chamas gêmeas e almas gêmeas com contrato de ascensão. Para a gente saber o que é que está acontecendo, para a gente passar por essa encarnação insana da melhor forma possível. Vamos lá? Previsão para o coletivo de chamas gêmeas e almas gêmeas com contrato de ascensão. Eu estou tirando o tarô de Maria Madalena, tá, gente? Vamos lá. Escute sua sabedoria. O desconhecido da jornada. O anjo de Rosalind trabalhando nos bastidores, atrás dos bastidores. Destino divino do Shekinah, o Shekinah. Reunião de chamas gêmeas. Fertilidade e abundância. Vamos lá. Deixa eu ver o que saiu no fundo de deck. Depois eu abro, porque veio muitas cartas no fundo de deck. Bom, agora o coletivo de chamas gêmeas está passando por uma fase onde ninguém está entendendo nada. É literalmente, né, o que fala essa carta aqui, né? O desconhecido da jornada. É uma fase que fala sobre não estou entendendo o que é que está acontecendo, não estou entendendo nada. Algumas vezes, né, dentro da jornada de chamas gêmeas, dentro desta encarnação, acontecem coisas que você não entende o que é que está acontecendo agora. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo assim? Por que isso está se desenvolvendo dessa forma? Por que isso aconteceu desse jeito? Na hora, não faz sentido, né? Deixa eu acender um incenso aqui que eu esqueci de acender. Na hora não faz sentido, mas lá na frente a gente vai entender o porquê que as coisas estão acontecendo como elas estão acontecendo. Então, essa carta aqui, ela fala justamente sobre essa energia. É que, às vezes, a jornada de chamas gêmeas tem dessas coisas. Coisas que acontecem que a gente não entende. Mas que só vão fazer sentido lá na frente. Ou seja, tudo o que acontece dentro da jornada de chamas gêmeas tem que acontecer. Está tudo certo do jeito que está. Mesmo que você não entenda na hora. E se você lançar este olhar, você não se desespera perante as situações. Porque uma das coisas que mais acontece dentro da jornada de chamas gêmeas são os divinos femininos ou os divinos masculinos despertos surtando. Porque o DM não está respondendo, o divino masculino, né? DM é sigla para divino masculino. O meu divino masculino não está respondendo, está visualizando minhas mensagens, não está e não responde, ou ficou estranho do nada, ou isso aqui aconteceu e eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. E aí surta. O coletivo de chamas gêmeas já chegou num ponto aonde não deve mais surtar perante situações que você não está entendendo. Por quê? Muitos de vocês já passaram pela noite escura da alma, já fez um processo profundo de autoconhecimento, já buscou evolução espiritual, expansão de consciência, já evoluiu bastante nessa jornada. Então, o nível de consciência que o coletivo de chamas gêmeas que está se conectando com essa mensagem que eu estou transmitindo aqui, através dessa leitura de tarô, o coletivo de chamas gêmeas que chegou até esse vídeo, já tem conhecimento, já atingiu um nível de consciência que não deve mais surtar perante situações que você não está compreendendo. O nível de consciência que o coletivo de chamas gêmeas que está se conectando com esse vídeo agora chegou
é um nível de consciência que você já deve agir, né, de forma quase que automática, no sentido de, se isso está acontecendo, é porque tem que acontecer assim. Só um momentinho, gente, que eu botei aqui numa playlist e eu não sei porque já veio para uma outra que não tem nada a ver com a situação. Bom, então, os divinos femininos que estão se conectando com essa mensagem e os divinos masculinos despertos que estão se conectando com esse vídeo já têm conhecimento e já atingiu um nível de consciência suficiente para não se desesperar perante as situações que estão acontecendo agora na sua jornada que você não está entendendo. Se desesperar não é o caminho, se desesperar não é a solução. Está na hora de você utilizar todo o conhecimento que você possui e aplicá-lo de forma prática. De forma prática. É isso o que essa carta aqui está falando. Use, escute a sua sabedoria, use o conhecimento que você possui, né? É o que eu costumo dizer, conhecimento sem prática é obesidade intelectual. Não adianta de nada você buscar conhecimento, você buscar cura em tudo quanto é lugar, você se desenvolver espiritualmente, você expandir a sua consciência, se você não coloca os conhecimentos que você adquiriu ao longo aí do seu processo de cura, que a sua jornada de chamas gêmeas te estimulou a buscar, não adianta de nada você adquirir esses conhecimentos e não colocá-los em prática. O conhecimento, se ele não é colocado em prática, ele vira obesidade intelectual, ele está lá só acumulando espaço. O conhecimento ele tem que ser colocado em prática para que ele seja útil, de fato, na sua vida. Então é exatamente isso que essa carta está falando. Coloque em prática, está na hora de você colocar em prática todos os conhecimentos que você adquiriu. Porque tudo que está acontecendo agora na sua jornada de chamas gêmeas está acontecendo porque tem que acontecer. Está acontecendo exatamente como tem que acontecer, não tem nada de errado. E não, a espiritualidade não abandonou você, não, a espiritualidade não esqueceu você, e não, tem muitos divinos femininos, por conta da ferida da injustiça, que gera a crença da vítima. Tem muitos divinos femininos que, por conta da crença da vítima, pensa, a espiritualidade não está fazendo a parte dela. Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui despertando, mas a espiritualidade parece que não está fazendo nada. A vida do divino masculino continua do mesmo jeito, não muda nada, não mexe nada. Eu estou aqui me sentindo uma palhaça, um palhaço, eu estou aqui achando que estão me fazendo de palhaço. E isso é dor. Isso é um tipo de pensamento e sentimento que vem da ferida da injustiça, que gera em você a crença da vítima. Não existem vítimas. Tá tudo certo como tá. Entendeu? Tudo que está acontecendo agora na sua jornada, por mais que você não entenda, por mais que não faça sentido nenhum, que é o significado dessa carta, na verdade, está acontecendo porque a espiritualidade está trabalhando nos bastidores, está mexendo os pauzinhos nos bastidores. Para quê? Para que a reunião aconteça, para que a reunião com a sua chama gêmea, com sua alma gêmea aconteça. Então pode não estar fazendo sentido agora, mas lá na frente você vai entender. Ah, agora eu entendi por que isso aconteceu do jeito que aconteceu lá atrás. Para que isso que está acontecendo agora pudesse me reunir novamente com a minha chama gêmea. A espiritualidade está trabalhando nos bastidores para promover a reunião de chamas gêmeas. A união de chamas gêmeas, ou almas gêmeas, tá? A reunião com a sua chama gêmea, porque é destino divino.
É destino. Agora, para que você possa se reunir com a sua chama gêmea, principalmente você que é um divino feminino desperto, ou um divino masculino num corpo feminino, especificamente falando, é necessário que você vibre na frequência certa. E a frequência da reunião é a frequência da fertilidade, que é a frequência do sagrado feminino. Não à toa que eu estou gravando aqui esse vídeo após gravar uma aula de tarô da Pombagira. Eu estava em gravação, por isso que eu estou com essa luz aqui maravilhosa. Que é muito conectada às pombagiras, né? Elas são conectadas com a energia do sagrado feminino. São entidades que estão aqui para auxiliar as pessoas, as mulheres principalmente, a se conectarem com a energia do sagrado feminino, que é a energia do amor próprio, que é a energia da autoestima, que é a energia da autovalorização. Para que você se reúna com a sua chama gêmea, é necessário que você vibre na frequência correta. E a frequência correta é a frequência da fertilidade. E que frequência é essa? A frequência da alegria, do prazer, da satisfação. A frequência do amor próprio, da autoestima. Essa é a frequência certa para que você atraia a sua contraparte divina, por ressonância magnética, certo? Então, não se preocupe, por mais difícil que esteja agora a sua fase, que você está vivenciando na sua jornada de chama gêmeas, tudo está acontecendo como tem que acontecer, tudo está certo como está e a espiritualidade está fazendo a parte dela, está trabalhando nos bastidores para que você se reúna novamente com a sua chama gêmea. O que apareceu aqui, a carta que apareceu aqui, é a carta de reunião. Reunião de chamas gêmeas. Então, a fase que o coletivo de chamas gêmeas que se conectou com esse vídeo aqui, a fase que o coletivo de chamas gêmeas está passando é a fase de reunião. Certo? Vou abrir mais o tarô para saber mais sobre essa reunião. Que agora o negócio ficou bom. Vamos ver aqui mais. Clarifique tarô. Carta de reunião. Mudança de planos. Eu adoro quando essa carta vem. Adoro. Solte controle. Essa carta sempre cai, né? Pra gente. Escreva a sua história. A espiritualidade tem dado sinais. Aceite novas possibilidades. Acorde do sonho. Bom, vamos lá. Por que eu disse que eu adoro quando essa carta cai? Essa carta aqui, ela fala sobre mudança de planos. Ela fala sobre a gente ter que replanejar a nossa rota. Por quê? Eu abri essas cartas aqui para saber mais sobre a energia da reunião de chamas gêmeas, né? E a energia falou que as cartas que caíram aqui na mesa falam que a reunião está próxima. Ela está tão próxima que você vai ter que refazer seus planos. Por quê? Porque a sua chama gêmea não estava nos seus planos, não estava aí no seu planejamento, né? Porque você que está aí em separação, né? Aqui o tarô, ele está falando sobre chamas gêmeas que estão em separação, tá? Você que está separado da sua chama gêmea, você nem estava esperando o retorno da sua chama gêmea, a reunião com a sua chama gêmea. Tanto é que essa reunião vai acontecer antes que você imagina. Tão antes que você imagina que você vai ter que refazer seus planos para incluir a sua contraparte divina, incluir o seu divino masculino ou o seu divino feminino na sua vida. A espiritualidade pede que, para que você tenha essa reunião com a sua chama gêmea, é necessário também
que você entre numa frequência de soltar o controle. E aqui a gente está falando sobre a ferida da traição, tá? A ferida da traição faz com que você vista um ego controlador, que vibra em crenças de controle. O ego controlador, ele tem necessidade de saber quando, onde, como, porquê, de que forma. Se eu não vejo como, então não tem como. E esse ego controlador, ele vibra em crenças que impedem o fluxo da vida, que travam o fluxo da vida. Porque o ego que vibra nas crenças do controle, ele tem uma visão limitada, faz com que você tenha uma visão limitada sobre a vida, sobre o mundo, sobre as possibilidades. O universo, ele tem infinitas possibilidades de nos entregar algo, de fazer algo acontecer na nossa vida. Mas nós, quando estamos vibrando na crença do controle, a gente tem uma visão muito limitada. Então a gente acha que algo só pode acontecer daquela forma, aquela forma que a gente enxerga. Então, se não tem como acontecer daquela forma, então não tem como acontecer. Isso não é verdade. Isso é uma crença limitante. O universo, ele tem várias maneiras, infinitas possibilidades de entregar algo para a gente. Você quer ver um exemplo? Eu já co-criei 2 carros, aonde eu não dei 10 centavos por esses carros. O universo me entregou esses carros. Mas, algumas vezes, a maioria das vezes, a gente limita o universo de determinada forma. Eu só posso ter o carro se eu comprar aquele carro. Pronto, você limitou o universo. E agora você só vai ter aquele carro se você tiver dinheiro para comprar. Se você comprá-lo, é uma crença que foi criada em cima do controle. Ferida da traição. Ah, Gleice, o que são as feridas? Se você não está entendendo o que eu estou falando, aqui no meu canal tem um livro, tem o audiobook, As 5 Feridas Emocionais de Lise Bourbeau. Está bem aqui no meu canal. Eu upei esse livro para vocês. Esse livro está em formato de audiobook. São 4 horas, aonde você pode ouvir esse livro. Se você ouvir 1 hora por dia, em 4 dias você já ouviu o livro inteiro. E você pode identificar quais são as feridas emocionais que você possui. E quais são as crenças limitantes que você criou em cima dessas feridas. Quais são os egos que você veste. Que é disso que eu estou falando aqui, tá bom? Quem é chama gêmea tem que saber esse livro de cor. É leitura obrigatória. Quem é chama gêmea está em uma conexão de almas gêmeas com o contrato de ascensão. Então, é necessário que você solte o controle, porque a sua visão limitada neste agora faz com que você não enxergue possibilidades de estar com a sua chama gêmea. Não tem como. Não tem como a gente se reunir agora. Eu não vejo possibilidade de estar com a minha chama gêmea. Essa semana mesmo eu consultei uma cliente que está numa encarnação de chama gêmea e ela veio com essa frase, exatamente essa frase. Eu não vejo possibilidade de estar com a minha chama gêmea. Não tem como. Então, eu nem concluí a reunião. Eu nem vejo como. Muitos divinos femininos caem nessa pegadinha do malandro, né? Como eu não vejo possibilidade, eu não vejo como estar com a minha chama gêmea, porque ele é casado, porque ela é casada, porque tem 5 filhos, porque mora lá na casa do cacete. Então não tem como. E aí esse divino feminino nem sequer cocria a reunião. Não tem nem a coragem de cocriar a reunião, porque não tem como. Isso é uma crença limitante de um ego que vibra na ferida da traição, que tem crenças embasadas no controle, no poder do controle. Então aqui o tarô de Maria Madalena está falando, solta o controle, solta. Porque são justamente essas crenças que estão impedindo até agora a sua reunião com a sua chama gêmea. Solta. Solta o controle. Cocria a reunião. Solta o como. Solta o de que forma. Solta o quando você estará
com a sua chama gêmea. O seu trabalho, a sua função enquanto divino feminino ou divino masculino em um corpo feminino é co-criar a reunião com a sua energia yin de criação, cocriação, vida, magnetismo. Saber como isso vai acontecer, quando, de que forma essa reunião vai acontecer, não é sua função. Você já está atingindo uma seara que não é da sua competência. Essa função é dos seus mentores. O como essa reunião vai acontecer, o de que forma, o quando, é função dos seus mentores. É um trabalho dos seus mentores do universo, não é seu trabalho. O seu trabalho é co-criar a reunião. Co-criar. Ponto. Esse é o seu trabalho. Entendeu? Por isso que a gente surta quando a gente pensa como? De que forma? Porque não é da nossa competência. Certo, divinos femininos? Certo, divinos masculinos em corpos femininos? Por que eu estou falando divinos masculinos em corpos femininos ou divinos femininos? Porque você tem a energia yin, né, predominante, que é uma energia que te permite co-criar a realidade que você quer viver e magnetizar essa realidade através da energia yin, independentemente de você ser um divino feminino no corpo masculino, tá? Você sendo um divino feminino, você tem um poder de cocriação, independentemente do corpo que você esteja. E você sendo um divino masculino em um corpo feminino, você também tem esse poder de cocriação por conta do corpo que você ocupa, que é o corpo feminino, e vibra nessa energia yin, que é a energia aqui que você deve utilizar para cocriar a reunião, certo? Então o tarô de Maria Madalena fala, solta o controle, porque a reunião vai acontecer. A única coisa que você tem que fazer é cocriar a reunião com essa energia yin, a energia de criação, de cocriação e de magnetismo, tá? Você deve cocriar aquilo que você quer viver. A carta Escreva a Sua História é isso. O que você quer viver? Qual história você quer viver? Vibra nisso, cocria isso. Muitos divinos femininos gastam também a energia, a sua preciosa e poderosa energia de cocriação, se preocupando, imaginando cenários que não quer viver. Quando você se preocupa, você está depositando a sua energia poderosa de cocriação, cocriando aquilo que você não quer viver, cocriando exatamente aquilo que você não quer viver. Olha só como você está gastando a sua energia. Então, ao invés de você estar gastando a sua energia se preocupando, imaginando cenários horríveis, cenários que você não quer viver, gasta a sua energia cocriando aquilo que você quer viver. Sonhando com o seu divino masculino, casando com ele, vivendo com ele em harmonia feliz, ou com ela, né, em harmonia feliz, sonhando com o emprego dos seus sonhos, a carreira dos seus sonhos, vivendo aquilo que você quer. Tudo o que eu já vivi na minha vida, antes eu sonhei, eu cocriei, eu idealizei, eu criei cenários na minha cabeça, eu desejei, eu me vi naquelas situações. Muitos de vocês podem ter chegado, por exemplo, até o meu canal do YouTube, através do podcast que eu gravei no Paranormal Experience, onde eu falei exatamente sobre chamas gêmeas, né? Era um assunto que ainda não tinha nesse canal, nesse podcast. Nunca ninguém tinha ido até lá falar sobre chamas gêmeas. E eu trouxe esse tema, eu trouxe esse conceito, né? Os próprios meninos do Paranormal Experience, o Ale, o Guru, nunca tinham ouvido falar sobre chamas gêmeas. Mas eu cocriei estar naquele podcast. Eu já havia me visualizado sentada naquela cadeira, sendo entrevistada por eles. Eu sonhei, eu idealizei, eu cocriei. Eu gastei, eu usei a minha poderosa energia de um divino feminino que sou
para cocriar exatamente a realidade que eu queria viver. Entenderam? Chamas gêmeas. Usem o seu poder para escrever a história que você quer viver, para cocriar aquilo que você quer viver, certo? Isso também é uma forma de você sair, mudar a sua vibe, mudar a sua consciência, mudar a sintonia que você estava se conectando. Muitos divinos femininos, né, que não sabem do seu poder, ou quando você não sabia do seu poder, você usava o seu poder de cocriação antes de estar desperta, antes de ter um encontro com sua contraparte divina, você usava o seu poder de cocriação para cocriar merda para sua vida, os piores cenários. Agora que você tem consciência, agora que você tem sabedoria, e você sabe quem você é e o poder que você possui, use esse poder de forma consciente. Coloca seus conhecimentos em prática. Usa seu poder de forma consciente. Usa seu poder para cocriar a vida que você quer viver. Sai da sintonia baixa, sai da sintonia do medo. Para de sintonizar com o medo. Ai, se isso acontecer, ai, se no divino masculino casar, ai, mas se tiver filho com outra, ai, mas se a gente nunca ficar junto. Sai da vibração do medo, para de sintonizar com essa vibração, faz isso. Sintoniza com a vibração que você quer viver. Como? Se conectando com a alegria, com o prazer, com o amor próprio, pensando, sonhando aquilo que você quer, que o seu coração quer, que você deseja, que você realmente deseja viver. É isso que fala essa carta aqui. Por isso que impele que você solte o controle. Por quê? Porque o cenário externo pode não estar favorável. Então você tem que soltar o controle e se concentrar em cocriar a vida que você quer viver. Certo? Muitos de vocês estão vendo sinais, né? Então, muitos de vocês podem estar vendo 111, a torta e a direito por aí, 11, 13, 13, 14, 14, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ou 2, 2, 2, 2, 111, 11, 11. Né? É isso que essa carta está falando. Essa carta está falando que a espiritualidade está te dando sinais, que a reunião está próxima. Então está te mostrando, né? Está te mostrando aí sinais. Vocês sabem, né? Como é que a espiritualidade manda sinal pra gente? É 11, 11 para tudo quanto é lado, é 111, é 222, é 22, 22, é 14, 14, é 5, 5, 5. É desse jeito. É o nome da sua chama gêmea aparecendo em tudo quanto é lugar. Né? É a música do casal tocando, aparecendo do nada, né? Então a espiritualidade tem mandado sinais, tem te dado sinais que a reunião está próxima, tá? Então o coletivo de chamas gêmeas que está se conectando com essa mensagem, que está próximo a vivenciar essa reunião de chamas gêmeas, tem visto números repetidos, tem visto sinais, para que você possa acreditar. Por isso que a espiritualidade está te dando sinais, para que você possa acreditar que a reunião com a sua chama gêmea está próxima, que a reunião com a sua chama gêmea é sim possível. É isso que essa carta fala. Aceite novas possibilidades, é possível, além do que você vê, além do que o cenário externo se apresenta. Quando uma chama gêmea cocria a reunião, quando um divino feminino ou um divino masculino em um corpo feminino cocria a reunião com a sua chama gêmea, você tem que ignorar a realidade. Você tem que ignorar o cenário externo para cocriar a reunião. Porque se você se concentrar no cenário externo, se você se apegar à realidade, você nunca vai conseguir cocriar essa reunião. Aí o ego fica no controle. Como? Não tem como, não vejo possibilidade, então não tem como.
Ignora a realidade, ignora o cenário externo e cocria o que você quer. Se conecta com essa energia, o que eu quero, o que eu quero viver, qual a história que eu quero escrever para mim, e cocria. Quando eu cocriei, por exemplo, os 2 carros que eu tive sem dar 10 centavos por eles, quando eu cocriei estar sentada na cadeira do Paranormal, sendo entrevistada no podcast, né? Gravando aquele episódio, na época não havia possibilidades. Não tinha possibilidade. O cenário externo que se apresentava para mim, não tinha como eu ter um carro, quanto mais 2. Não tinha possibilidade de eu ser chamada, convidada pelo Paranormal para dar uma entrevista. Mas eu cocriei. E depois aconteceu. Eu ignorei o cenário externo, eu só sonhei, desejei, criei cenários na minha cabeça, porque era aquilo que eu queria viver. Era a história que eu queria viver. Então, divinos femininos e divinos masculinos, se conectem com essa energia, com a energia do prazer, da satisfação, do que você quer viver, o que o seu coração quer viver, o que você realmente deseja viver. A reunião está próxima. Só basta que você solte o controle e cocrie a reunião. Essa foi a previsão para o coletivo de Chamas Gêmeas. Até a próxima. Boa sorte.